Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu caro irmão, fica com o nosso convite para você assistir o vídeo com o máximo de atenção e caso você goste, ficaremos muito felizes em ter você como mais um membro desse canal que nós consideramos uma grande família. Nós, a maioria de nós aqui, temos a plena convicção de que a única maneira de impedir um pouco os planos dos donos do mundo é sempre despertando mais um. Cada uma pessoa desperta jamais vai cair no plano deles e jamais vai olhar para a mídia, as informações podres e manipuladas da mídia como antes. Então, eu peço que você realmente preste atenção nesse vídeo e caso você goste, ficaremos muito felizes em ter você aqui. A matéria de hoje, meus irmãos, vai deixar mais provado o que a gente já vem falando em outros vídeos e ela foi uma matéria enviada pelos nossos queridos irmãos, dois veteranos aqui nas dicas, o nosso irmão Rodrigo Gomes, peso pesado sem dúvida nenhuma, e Dinéia Ferreira, também peso pesado aqui nas dicas. Então desde já fica o agradecimento a esses dois irmãos de fé e batalha e todos os outros que também mandaram vídeo, tá certo? E lembrando que a gente não está aqui apenas para ler matérias, porque isso eu tenho certeza que a maioria de vocês é capaz de fazer e fazer muito bem, até melhor do que eu. O que a gente faz aqui é separar o que é manipulação da notícia e dar o verdadeiro aspecto que a notícia deveria ter. Então esse é o nosso trabalho aqui. Então essa matéria que está aqui no Correio diz o seguinte: um morador de Dias de Ávila que está internado em um hospital privado em Salvador é o 13º caso notificado da doença de Ralph na Bahia este ano. Segundo informou nesta sexta-feira, dia 13 de novembro de 2020, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, que registrou o novo caso hoje. 3 casos já haviam sido registrados ontem. A doença de Ralph é uma síndrome de rabdomiólise, ruptura de células musculares, sem explicação, e tem como sintomas ocorrência súbita de extrema dor e rigidez muscular, dor torácica, falta de ar, dormência e perda de força em todo o corpo, além da urina cor de café, associada à elevação sérica da enzima CPK, ligada à ingestão de pescados. A doença pode evoluir rapidamente com insuficiência renal e, se não for tratada, pode levar a óbito. A enfermidade pode afetar o rim, pois a enzima CPK sai da fibra muscular, entrando na corrente sanguínea, explica a diretora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, Márcia São Pedro. Ao aparecerem os sintomas, é preciso ir para a unidade de saúde para que o paciente possa ser hidratado nas primeiras 48 a 72 horas. Em agosto de 2020, o município de Entre Rios registrou a ocorrência de 3 casos suspeitos da doença de Ralph, com um relato de consumo de pescado. 5 pessoas dessa mesma família comeram o peixe olho de boi e cerca de 7 horas depois, os primeiros deles, um homem de 53 anos, teve sintomas de fortes dores no corpo, tontura, náuseas e fraquezas. Outros familiares tiveram sintomas similares. Em Salvador, nos meses de setembro e outubro, 2 unidades hospitalares notificaram a ocorrência de 6 casos da doença de Ralph. Na capital, 3 enfermos foram hospitalizados. Já em novembro, houve o registro de 3 casos em Camaçari. E hoje, na sexta-feira, 13 de novembro, um caso em Dias de Ávila. Segundo a diretora de Vigilância Epidemiológica, os 3 casos da doença registrados em Camaçari foram em pessoas da mesma família que relataram ter comido o peixe olho de boi. Os pacientes foram internados, mas passam bem. Desde dezembro de 2016, quando surgiram os primeiros casos, a Bahia registra um único óbito em virtude da doença de Ralph. Ocorrido em 2017, Salvador chegou a registrar um surto da doença, com 65 casos investigados e incluídos no surto. Além do peixe, a doença também é ligada à ingestão de crustáceos, segundo a diretora. Com a notificação dos casos, buscamos o alimento que é apreendido e levado para análise no Laboratório Central de Saúde Pública, LACEN, para descobrir o que causou a doença. No caso do peixe, a doença pode ter relação com uma alga com toxinas que ele ingere, explica ela. É aqui que é interessante, família. Ela já sabe mais ou menos o que é que causou o problema no peixe, né? Eles não têm cura para as pessoas, mas já sabe o que é que fez isso no peixe. E aqui eu já discordo completamente e vou dizer o porquê. Mas para você não perder o raciocínio da matéria, vamos lá. Os alimentos apreendidos com relação ao caso de doença em 2020 ainda são analisados pelo LACEN da Bahia e de outros estados. Em ocorrências anteriores foi comprovado que a doença tinha ligação com a alga que os peixes olho de boi ingeriram. Em nota, a Bahia Pesca afirma que está em contato direto com a CESAB para acompanhar o desenvolvimento do assunto e atualizar os pescadores e consumidores baianos a respeito de qualquer novidade. Estamos aguardando as determinações dos órgãos competentes responsáveis por determinar a segurança do consumo de pescado, aponta a entidade.
As recomendações que eles fazem é a seguinte: a CESAB orienta que aos primeiros sintomas a pessoa busque uma unidade de saúde imediatamente e identifique os outros indivíduos que possam ter consumido do mesmo peixe ou crustáceo para a captação de possíveis novos casos da doença. Já os profissionais de saúde devem observar a cor da urina, escura como sinal de alerta, e o desenvolvimento da rabdomiólise, pois neste caso o paciente deve ser rapidamente hidratado durante 48 a 72 horas. Anti-inflamatórios são contraindicados. Em caso de suspeita, a recomendação é de exame para dosagem de creatinofosfoquinase, CPK, TGO e monitoração da função renal. E aqui eles saem dando mais explicação e BBB bababá, que só interessa mais para quem realmente é da área da saúde. Agora, onde é que realmente interessa isso pra gente, meus irmãos? Não é de hoje que você sabe que os oceanos já viraram depósito de lixo. As grandes companhias, quando soltam lixo tóxico no mar, por exemplo, elas são multadas em $1.500 nessa faixa. Só que o que elas economizam despejando esse lixo lá são milhares de dólares. Então pagar apenas 1.500 por uma multa é quase como se fosse uma legalização do crime. Olha, eu pago os 1.500, ok? Não posso sofrer mais retaliações do que isso. E isso ainda se for pego, né, por algum fiscal, porque geralmente, infelizmente, essas empresas de grande porte, elas têm esses fiscais na mão. Então, quando elas ainda que são pegas, eles recebem uma multa de $1.500. Você vê, por exemplo, grandes companhias petrolíferas já deixaram derramar milhares de litros de óleo pelo mar e você não escuta nenhuma receber multas milionárias. Só no máximo falam que vão fazer, mas os processos são arquivados e não dá em nada. Porque você imagina, uma multa milionária, o juiz que vai julgar esse caso, como é que fica se for feita uma certa negociação? Então, meus irmãos, por aí eu não posso falar tudo, mas você já imagina o que acontece. Aqui no Brasil mesmo, há pouco tempo, vocês lembram que estavam sendo encontradas manchas de óleo, né? E principalmente na Bahia. Então eu me pergunto, será que não tem a ver com isso? Porque da grande mídia você jamais vai ver eles fazendo essa associação. Quem faz essa associação somos nós, tidos como criadores de fake news, exagerados, conspiracionistas e etc, etc. A mídia jamais vai fazer essa ligação porque não convém a eles que as pessoas realmente pensem. Eles estão aí informando, de fato, tudo que eles falaram ali basicamente é verdade. Destacando aquela parte que ela diz que foi uma alga. A doutora, né, já alega que não, isso aí está sendo causado por uma alga. Aí eu pergunto, essa alga nasceu agora? Ela foi inventada agora? Chegou no mar pela primeira vez e os peixes começaram a se alimentar dela? Ou já existe lá há séculos? A resposta você sabe, existe lá há séculos. E por que só deu problema agora? Porque essa alga que os peixes sempre comeram e nunca tiveram problema, nunca passaram esse tipo de doença para as pessoas, para o ser humano. Aliás, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo se alimentava muito dos peixes e dava esses peixes, né? Pode-se dizer que é um alimento sagrado. Mas agora as pessoas têm que ter cuidado. E você viu que não é só com os peixes, também tem os crustáceos. Ela explicou ali do peixe meio por cima, que só bobo acredita, porque a gente sabe que essa alga está lá há muito tempo. Então eu prefiro ser conspiracionista nessa hora e acreditar que essa é mais uma intervenção do homem, mais uma coisa criada pela própria indústria que pertence aos donos do mundo. Como mostravam os bons programas de TV, mutações, né, podem acontecer por causa desse tipo de lixo sendo despejado nos nossos mares o tempo todo. Até hoje não explicaram, eu volto a repetir, até hoje não explicaram de onde saiu aquele óleo que estava invadindo as praias, principalmente na Bahia. De onde saiu aqueles óleos? Só sabia-se também que ele era altamente radioativo. As pessoas, inclusive os banhistas, né, que estavam por ali, moradores, fazendo a coleta com as próprias mãos, muitas adoeceram. Só que a mídia, né, não está interessada em informar isso a vocês. Por quê? Porque se ela informa, você acaba fazendo a associação. E é por isso que eles têm tanta raiva de canais como esse daqui. Eu perdi vários vídeos esses dias, grandes vídeos, todos passaram de 50 mil, até o vídeo do Simpson. E engraçado foi a classificação que deram, né? Colocaram, eu mostrei isso em outro vídeo, não vou mostrar agora, mas classificaram o nosso vídeo do Simpson como se fosse uma pegadinha perigosa. Eu não fiz pegadinha, não fiz react, não fiz nada. Eu falei de um fato, de um raciocínio que está acontecendo lá. Então o vídeo ficou amarelo, né? Foi negativado, é um conteúdo impróprio, então eu tive que remover. Hoje eles não derrubam mais o seu vídeo, dificilmente eles derrubam um vídeo, apenas quando você vai muito na veia, né? Mas geralmente eles tiram a monetização, que o que prejudica mais o canal é que o canal todo fica classificado como um canal não recomendado. Então prejudica todos os outros vídeos. É complicado, todo criador sabe disso. E cada vídeo que a gente faz é sempre um desafio, irmãos. Porque caso eu insista em fazer vídeos desse tipo, eu posso perder o canal inteiro.
Eles cancelam a parceria e aí já era. E é por isso mesmo, meu irmão, que eu conto com você, conto com a sua ajuda e peço que você compartilhe esse vídeo. Passe para mais amigos, porque essas coisas que estão acontecendo, embora eles passem para vocês da maneira mais sutil, mais normal, e como eu falo para vocês, quanto maior for a matéria que a mídia faz, tem assuntos importantíssimos que a gente tem que ir em 4, 5, 10 sites para poder conseguir 3 ou 4 minutos de matéria. Mas você vê quando tem manipulação no meio, né, quando é importante eles colocarem uma ideia na sua cabeça, aí eles fazem matérias enormes, quase livros, né, que é para você entender aqui, ó, tá acontecendo isso, mas é isso aqui que tá causando, ó. Eu fico pensando, de onde é que essa doutora tirou essa história da alga, né, que o peixe está se alimentando, e por que agora? Só que tem que ser dada alguma explicação, por mais idiota, por mais inútil que seja. Isso a gente já está acostumado de ver muito também em caso de OVNIs, né? Sempre que tem avistamentos, que acontecem fenômenos de grande porte, o exército vem dar as explicações mais absurdas possíveis. E fica por isso mesmo. Por quê? Porque a população não está interessada nessas coisas. A população já vive tão presa dentro da Matrix que eles criam pagamento com dívidas, né? As pessoas correndo atrás para pagar suas dívidas, arranjar o mantimento para sobreviver, que elas não têm tempo para parar para pensar nessas coisas que realmente vão interferir na nossa vida. Porque se começar com essas coisas, meus irmãos, se a gente perder a confiança nos alimentos que vêm do mar, que tem tanta abundância, né? Que desde os tempos mais primórdios o homem sempre usou o mar para se alimentar. Se a gente perde essa fonte, a fome vai aumentar muito. As pessoas mesmo vão pedir por uma redução populacional, porque não vai ter para todo mundo. Então o que você está vendo agora é isso acontecendo. Já se falou até que esse mal terrível que a gente está enfrentando está infectando os animais também. Já tem animais infectados. Então se isso começar a acontecer, meus irmãos, o plano da redução populacional vai ser clamado pelas próprias pessoas, porque elas sabem que não vai ter como manter todo mundo. Não tem para todo mundo. Então, meus irmãos, passe essa matéria adiante, passe esse vídeo adiante, porque é interessante que as pessoas entendam o que realmente está acontecendo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e que o nosso Senhor Jesus Cristo acompanhe cada um de vocês. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.